Então esse foi o meu primeiro trabalho aqui na América. Não se iluda, é completamente diferente o sistema. Esse é o motivo pelo qual eu não gosto de trabalhar em companhia americana. Gente, eu passei mal demais, eu trabalhei demais, tinha dia que dava vontade de desistir, de voltar para trás. E até hoje, gente, eu não achei nenhum trabalho aqui que pagasse mais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia Oliveira Rangel, moro nos Estados Unidos atualmente há 4 anos, sou mãe de 2 meninos, sou casada e mostro a minha vida aqui sem filtro para vocês nos Estados Unidos. Eu quero que você fique nesse vídeo, que hoje eu vou entrar num assunto muito interessante, que eu sei que vocês têm curiosidade de saber, que é sobre trabalhos. Quantos trabalhos eu tive aqui nos Estados Unidos, quantos que eles pagam por hora, tá? Eu vou contar desde quando eu cheguei até hoje, quais os trabalhos que eu já fiz aqui, e vocês vão gostar muito, porque eu vou falar os preços reais, verdadeiros para vocês aqui, porque eu sei que tem muita gente que tem vontade de vir para os Estados Unidos, e essa dúvida, assim, às vezes a pessoa fica lá em casa pensando, quanto que tal trabalho dá? Será que compensa? Será que esse trabalho lá nos Estados Unidos compensa? Então fica nesse vídeo, que eu vou falar tudinho para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessas informações, que são informações verídicas, tá? Vocês podem confiar, porque aqui eu trago a verdade, somente a verdade. Por quê, gente? Porque eu sei que vocês, às vezes, largam tudo no Brasil, como eu fiz, como várias pessoas fazem, para vir para os Estados Unidos. Então a gente está lidando com sonhos, então a gente tem que trazer a verdade aqui, a realidade, o que realmente paga e se compensa ou não. Então, bora! Gente, eu cheguei nos Estados Unidos aqui. Quando eu cheguei, na realidade, eu cheguei em 2021, esse final de 2021, final do ano agora que eu faço 4 anos. Eu fui chegando no dia 21, no dia 22 eu já estava trabalhando. O meu primeiro trabalho aqui na América foi com limpeza de casa. A maioria chega fazendo isso, né, gente? O meu não foi diferente. A minha sorte, que como eu comecei a trabalhar com pessoas que eu conhecia já desde o Brasil, eu trabalhava para uma colega minha, então ela já começou me pagando bem. Eu cheguei sem experiência nenhuma e ela já começou me pagando $140 por dia. A gente limpava média de 2, 3, às vezes 4 casas. Era mais difícil limpar 4 casas, mas a gente limpava a média de 2, 3 casas. Aqui, pelo menos comigo, no meu estado onde eu moro, eu não recebia por hora para fazer casas, eu recebia por dia e no final da semana eu recebia o meu pagamento durante... Normalmente a gente trabalhava de segunda a sexta, então dava uma média e às vezes dava um pouquinho a mais, porque ela pagava mais, né, porque eu tinha acabado de chegar, então ela me ajudou muito, muito, muito nisso. Ela já me chegou me pagando bem e muitas das vezes eu recebia média aí de 700, 800, mas a maioria das vezes eu passava de $800 porque eu sempre ganhava extra. Eu sempre trabalhava, às vezes, um pouco a mais, principalmente que eu cheguei no final do ano. Então, assim, tem muito mais trabalho no final do ano, você recebe tips, né, que é gorjeta. Então, eu comecei, assim, recebendo bem aqui, limpando uma média de 2 a 3 casas por dia. Então, esse foi meu primeiro trabalho aqui na América. Eu fiquei nesse trabalho a média de uns 3 meses, só que, gente, eu não gostei de mexer com limpeza de casa. Aí logo que eu cheguei aqui eu engravidei, aí trabalhei com limpeza de casa grávida, aí eu dava muito enjoo, passava muito mal, mas mesmo assim tinha acabado de chegar, né, então eu não podia me dar o luxo de ficar em casa, então eu trabalhei durante 3 meses, peguei experiência muito, muito rápido. Eu aprendi o serviço, tipo, no primeiro dia eu já tinha pegado o serviço, estava trabalhando super bem já, tanto que ela falava comigo assim: "Não, você vai virar uma máquina de trabalho aqui nos Estados Unidos, porque você pegou tudo no primeiro dia que a gente saiu, gente". Então, assim, eu ganhei muito dinheiro limpando casa. E também o bom dessa colega minha, que ela me pagava 30 por hora quando a gente fazia a primeira limpeza, que é a deep clean que a gente fala aqui, né, que é aquela limpeza mais bruta, mais detalhada, é uma primeira limpeza. Então ela cobra um valor a mais da pessoa e ela me pagava um valor a mais, mas não são todas patroas que fazem isso, viu. Eu recebia 30 por hora quando eu fazia essa primeira limpeza, então eu ganhei muito dinheiro quando eu cheguei aqui, assim, no início, quando eu cheguei aqui, eu ganhei muito dinheiro, porque eu ganhava também esses 30 por hora quando era a primeira limpeza. Só que o que que acontece? A maioria das patroas
aqui não pagam 30 por hora com primeira limpeza, né? Às vezes a pessoa paga por dia, só para vocês terem ideia. Às vezes a pessoa paga o dia normal, mesmo sendo primeira limpeza. Então, existe muita, igual eu falo, né? Eles fazem muita sacanagem aqui, aproveitam muito das pessoas quando as pessoas acabam de chegar. Eu dei sorte que eu cheguei na casa de pessoas conhecidas, a empresa era de uma amiga minha, então, assim, eu recebi super, super bem. Isso eu só tenho que agradecer ela por ter me dado a oportunidade, por ter me pagado justamente, né, tipo assim, ela não se aproveitou de mim por eu tinha tipo assim, acabei de chegar, como várias pessoas acabam de chegar e é explorado, sabe. Então, assim, eu recebi super bem, trabalhei os 3 meses lá com ela, aprendi, ganhei muito dinheiro nos 3 primeiros meses, ganhei um valor até a mais, depois ela começou a me pagar 160, chegou a me pagar 180. Então, assim, eu só tenho que agradecer, porque eu fui bem valorizada e eu não tinha experiência nenhuma. Só não fiquei porque realmente eu não gostei. Eu falei assim: "Eu vou sair dessa área da limpeza e vou". Foi bom que eu conheci vários trabalhos que eu vou trazer a minha experiência aqui para vocês. Por exemplo, fiquei 3 meses aí, ganhando a média mais ou menos de $800 por semana, na limpeza de casa. Igual eu estava falando com vocês. Aí depois eu saí, gente, olha para você ver, sem falar uma palavra em inglês, sem saber absolutamente nada, 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 sem ter experiência. Meu marido foi uma padaria americana e falou que lá estava contratando. Era bem próximo da minha casa, da casa onde eu morava. E a gente foi lá, sem conhecer ninguém, metemos a cara e pedimos emprego. Aí eu falei: "Ai, vou sair da área da limpeza", e como eu toda a vida trabalhei em padaria, eu falei assim: "Ah, deve que não vai ser tão diferente com a padaria que eu trabalho no Brasil, né", como eu trabalhava, minha vida inteira dentro da minha padaria, então deve que vai ser algumas coisas diferentes só, então eu tô na minha área, tô no céu, né. Pensei assim: "Gente, não se iluda, é completamente diferente o sistema que você vai chegar fazendo, você não vai chegar fazendo o que você fazia no Brasil". Então, assim, eu cheguei nessa padaria, pedi o trabalho, fui contratada somente com o meu passaporte, tá. Então, às vezes, vocês ficam com medo de, às vezes, vocês não ter permit, não ter documento quando você acaba de chegar. Não, você consegue sim. Se você pegar o tradutor, vai nos comércios, pede trabalho que você consegue, eu tenho certeza disso. Tem uns que exigem, né, a permissão de trabalho, outros não. Então, assim, esse mesmo eu trabalhei numa padaria americana que chama Panera Bread. Então lá eu comecei ganhando $18 a hora, né, trabalhava de 2 às 10. Eu fazia a média de 40 horas durante a semana e recebia a média de 720, não sei se dá 720, 740. Mais ou menos essa média, eu fazia umas horinhas a mais, aí dava uns $800. Eu sempre recebi mais ou menos a média de $800 também, porque eu recebia extra, né, eu sempre passava tipo 43 horas, 44, apesar de ser lei aqui, quando você trabalha diretamente para uma companhia americana, você só pode fazer, é muito difícil eles deixarem você fazer a mais, mas você pode fazer média de 40 horas semanais. Esse é o motivo pelo qual eu vou contar mais pra frente aí no vídeo, eu saí. Porque quando você chega, gente, é muita conta, você precisa de muito dinheiro, então eu não podia me dar o luxo de trabalhar só 40 horas na semana, recebendo média de 700, $800. Então era muito pouco dinheiro, tanto que eu conversei com o gerente e falei com ele que eu ia sair e tal, porque eu precisava ganhar mais dinheiro, eu precisava de mais horas e eles não dão, gente, eles não dão. Quando eu estava passando de eu já cheguei a fazer até 46, 47 horas, eles já cortaram. Falou comigo assim: "Não, você só pode fazer 40 horas". Eu estava fazendo até um dinheiro bom, né, pelo fato de receber 18 a hora, eu estava fazendo um dinheiro bom, só que ele foi e falou assim: "Não, a gente vai cortar, porque não pode, aqui é norma da empresa, é 40 horas semanais". Esse é o motivo pelo qual eu não gosto de trabalhar em companhia americana, é porque eles não deixam você trabalhar. Eles precisam da sua mão de obra, mas eles não te deixam trabalhar pelo fato de ser lei você trabalhar somente 40 horas semanais, porque senão eles têm que pagar, overtime, né. Então, overtime é o valor dobrado da sua hora, então como eles querem cortar esses gastos, então você só pode fazer as 40 horas semanais, que dava média aí eu sempre recebi média de 700, $800, mais ou menos, pegando serviço 2 horas da tarde e indo até mais ou menos 10 da noite, mas nunca era só até 10. Eu já cheguei em casa 1 hora da manhã já, só para vocês terem ideia. No início
Eu fazia bastante hora lá e depois eles cortaram, gente. Cortou, aí eu falei: "Não, não vou ficar aqui não". O que que eu fazia nessa empresa? Eu comecei a fazer preparação. Eu preparava os produtos para as pessoas que fossem chegar no outro dia de manhã, tá tudo já cortado. O que que é a preparação aqui? Eu cortava tomate, colocava dentro das tigelinha, plastificava, colocava data, aí eu cortava frutas, né, fazia saladas, que as saladas deles aqui que é só misturar mesmo, você não precisa fazer muita coisa, e colocava data e guardava no congelador. Só que depois disso eu fazia a parte da dixa, que é lavar todas as vasilhas, os talheres, todo da padaria, né. Então, assim, eu trabalhava bastante, gente, imagina isso grávida de 3 meses. Gente, eu passei mal demais, eu trabalhei demais, tinha dia que dava vontade de desistir, de voltar para trás. E eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei muito, trabalho nenhum no mundo me coloca medo, porque eu sou bem forte mesmo, tipo assim, eu aguento trabalhar mesmo. Eu pensei que eu fosse não fosse aguentar, porque eu estava grávida, então meu pé estava inchando, minhas pernas doíam muito, mas eu consegui ficar lá. O tempo que eu fiquei lá, eu fiz muita coisa. E assim, foi bom, valeu a experiência, né, mas eu não gostei muito pelo fato de deles colocarem você para fazer, tipo, várias coisas e te pagar a mesma coisa, entendeu, não querendo pagar a hora extra, né. Então, assim, eu passava do meu horário, eu fazia 2 tipos de trabalho, eu limpava, eu fazia a preparação dos produtos, deixava pronto, que você tem que dar conta, porque eles colocam uma lista lá para você cumprir, você tem que dar conta daquilo ali até certa hora, tipo, eu tinha que dar conta até 20h disso tudo, que era uma preparação, assim, para um restaurante para a manhã inteira no restau da padaria, né, e depois eu ia para a dixa, fazer a dixa. Então eu fazia 2 trabalhos e não recebia, assim, tão bem para isso, porque eles teriam que ter outra pessoa para fazer a outra parte do trabalho, né, no caso teria que ser uma pessoa para preparação e outra pessoa para dixa. Não, gente, eu fazia trabalho de 2 pessoas e recebia para uma, entendeu. Esse foi o motivo pelo qual eu saí. Tanto que na época que eu comecei nessa padaria, não tinha brasileiro nenhum. Na realidade, a região que eu moro é New Hampshire, né, não tem brasileiro, quase nenhum, mas na época não tinha nenhum mesmo. Tipo assim, eles queriam formar uma equipe só de brasileiros, porque sabe que brasileiro é bom de serviço, mas não achava, entendeu? Não achava nenhum brasileiro para trabalhar, tanto que quando eu pedi para sair, eu aprendi o trabalho com poucos dias, eu já tinha gravado as receitas em inglês, eu aprendi muito rápido, ele falou comigo que eu tinha aprendido muito rápido, que eu não poderia sair e deixar eles, porque eles não tinham quem colocar no meu lugar, assim, imediato, né. E eu já saí deles arrumando outra coisa para fazer. Então porque aqui você não pode ficar nem um dia sem trabalhar, mas eles não queriam de jeito nenhum que eu saísse, mas eu falei assim: "Então valoriza, deixa eu fazer mais horas, me coloca para fazer somente uma função, porque eu estou fazendo várias funções". E além de fazer a preparação, a dixa, olha para vocês verem, eu tinha que limpar a cozinha, jogar o lixo fora numa neve de uma altura longe do restaurante. Gente, o sofrimento, viu. Eu acho que, assim, foi o trabalho que eu vou te falar, a limpeza é cansativo, mas foi um dos trabalhos que eu mais sofri, porque eu estava grávida, eu fazia 2 funções e recebia uma, e ainda jogava o lixo fora e limpava a cozinha ainda antes de ir embora. Então, assim, era várias funções para receber, tipo, $700, no máximo $800 por semana. E eu chegava em casa tarde, chegava em casa, tipo, era para largar 10, eu chegava 11, meia-noite, eu já cheguei até 1h em casa e eles não queriam pagar hora extra, olha para vocês verem. Por isso que eles queriam formar a equipe de brasileiros, porque sabe que a gente dá conta do trabalho, que a gente pega as coisas, que a gente desembola as coisas, entendeu? Mas aí eles queriam, porque queriam formar uma equipe de brasileiros, que sabe que a gente desenvolve o trabalho, a gente trabalha mesmo e a gente consegue desenvolver os trabalhos. Mas aí eu fiquei lá durante, eu acho que uns 4 meses, é isso mesmo, mais ou menos 4 meses, não lembro ao certo, assim, o tempo que eu fiquei lá. Mas aí eu peguei e saí, aí depois que eu saí, eu comecei a receber todas as minhas horas extras que eu tinha passado. Eles não pagavam durante a semana, mas quando eu saí, eu questionei, falei com eles que não, que eu tinha que receber as minhas horas extras, que eu trabalhei, que eu estava chegando em casa meia-noite, 1h e que eu precisava, receber o meu dinheiro. Aí eles começaram toda semana
pagar a minha hora extra que eu tinha passado na época lá, sempre do meu horário. Mas valeu a experiência, conheci pessoas, aprendi muita coisa, então assim, valeu a experiência do meu segundo trabalho aqui nos Estados Unidos, mas para vocês verem, sempre pagando limpeza de casa, 700 a 800 dólares. Preparação no Panera Bread, média de 700 a 800 dólares também que eu recebia. Aí, o meu marido já fazia part-time. Part-time, para vocês que não conhecem, part-time aqui é bico, gente. Normalmente as pessoas têm um trabalho fixo e têm as part-times para complementar a renda. Por quê? Não tem como você sobreviver e fazer as coisas no Brasil ganhando só 800 dólares por semana. Então, normalmente, as pessoas têm as part-time, o trabalho fixo e as part-times, entendeu? Aí a gente começou a fazer conta, como eu ia ter que parar uma hora, porque eu estava grávida e ele teria que trabalhar sozinho, a gente precisava de 2 rendas, a gente pensou o seguinte, em vez de ficar trabalhando, tipo, em restaurante, com outros tipos de trabalho, vamos fazer part-time nós 2 e a gente faz um salário meu e um salário seu. Aí quando eu parar para ganhar o Zion, você continua com as part-time, na hora que ele tiver maiorzinho eu volto a trabalhar de novo. E aí a gente fez assim, gente, a gente trabalhou, a gente fez um salário para nós 2, a gente sempre ganhou mais de 2.000 dólares aqui por semana, muito mais dinheiro, trabalhando muito sim, porque você sai de um trabalho para o outro, é corrido, mas foi um dos melhores trabalhos que a gente teve aqui, que a gente está até hoje, pelo fato da gente conseguir fazer vários trabalhos na madrugada, a gente ter a manhã, à tarde, um pouco da noite para ficar em casa, que eu não preciso pagar babá, né, para o meu filho, porque eu consigo ficar com os meus filhos o dia inteiro, e na hora que eles estão dormindo é que eu saio para trabalhar, né, então eu consigo ficar com os meus filhos e ainda consigo fazer o meu dinheiro, entendeu? Então, assim, trabalhando muito menos horas, durante a madrugada e ganhando muito mais. Essa foi a forma que nós pensamos de sempre ganhar mais e trabalhar na madrugada passa muito rápido, então você trabalha ali, você cansa, é cansativo, porque a madrugada não é brincadeira, mas foi uma forma da gente economizar com o babá e ainda conseguir fazer 2 salários, né, um para mim, um para o meu marido, e que a gente conseguisse também, depois que eu parasse para ganhar o Zaya, né, que eu ia ter que ficar uns meses em casa, meu marido continuasse fazendo esses trabalhos como foi feito. Ele continuou fazendo os trabalhos, normalmente se foi 10 trabalhos, 5 era o meu salário, 5 era o salário dele. Aí quando eu saí, ele continuou com os 10 trabalhos fazendo sozinho e a renda continuou entrando na casa. Então, assim, foi muito inteligente da nossa parte ter feito isso. E até hoje, gente, eu não achei nenhum trabalho aqui que pagasse mais do que as part-times. Então, hoje em dia, a gente só faz as part-times. E sempre passamos de 2.000 dólares por semana. A gente já chegou a ganhar aqui quase 3.000 dólares na semana, só que a gente estava trabalhando demais, demais, demais. Então a gente sempre passou desses 2 e pouco, quase 3.000 dólares por semana. Também, gente, além das part-times, vou falar com vocês aqui que eu pulei, eu já fui babá também. Porque como eu ia ficar em casa, eu pensei, eu preciso arrumar uma renda, eu nunca fiquei sem ganhar meu dinheiro aqui. Então eu comecei a trabalhar como babá, né? Eu olhava o meu filho e olhava o filho de uma conhecida que mora aqui perto mesmo de mim, perto de casa. Então eu comecei a olhar o filho dela, eu cobrava 50 dólares por dia, então olhava 5 dias da semana, ganhava aí meus 250 dólares dentro de casa e ainda cuidava da minha casa, do meu filho e ainda eu abri minha loja online, que foi quando eu engravidei e eu precisava arrumar também uma renda extra. Foi onde surgiu a Kátia Rangel Intimates, que foi minha primeira loja online aqui nos Estados Unidos. Para vocês que não conhecem a história, volta os vídeos aí anteriores que eu conto tudinho como eu comecei a minha loja online. Hoje eu tenho aqui a Bela Brasília, que eu consegui complementar, né, vender lingerie, mas também moda feminina aqui nos Estados Unidos também, que eu achei que foi muito inteligente da minha parte também ter conseguido ter uma loja aqui e conciliar com os meus trabalhos da part-time. Então eu consigo ter, igual eu não falo que eu ganho mais de 2.000 dólares, eu tenho uma renda muito boa, porque eu tenho a loja ainda. Então, assim, isso me ajudou muito quando eu ganhei o Zaya, além de me distrair, porque toda a vida eu trabalhei e eu ficava com medo. Ai, o que eu vou ficar fazendo dentro de casa? Eu sempre trabalhei fora
e assim, eu não vou conseguir ficar sem o meu dinheiro, entendeu? Tipo assim, por mais que o dinheiro nosso estava entrando, do mesmo jeito, eu poderia ficar de boa em casa sem me preocupar, eu não consegui, gente, eu não consegui. Eu sempre tive aquele negócio, assim, de ter o meu dinheiro, de estar ali batalhando pelo meu dinheiro. Então, assim, eu acostumei a ter aquele dinheiro ali, por mais que eu sei que o dinheiro do meu marido é meu também, e o meu é dele, mas eu sempre falei: "Não, eu preciso arrumar uma renda, eu preciso dar um jeito de fazer dinheiro aqui dentro de casa enquanto eu não volto para as part-times", e foi dito e feito. E hoje eu estou aí, graças a Deus, com a Bela Brasília há 3 anos, justamente que meu filho vai fazer 3 anos, né, que começou com lingerie, começou pequena e cresceu, graças a Deus, já enviamos, assim, para todos os estados aqui dos Estados Unidos e eu fico muito feliz, e eu pretendo um dia ficar somente trabalhando com a minha loja online, dedicando na internet aqui, e eu sei que esse dia vai chegar, gente. Então, tá aí. Eu quero que vocês me falam, comenta nesse vídeo aqui, qual trabalho desses vocês encarariam? Qual trabalho desses vocês acham que compensa? Se ficou claro para vocês o valor dos trabalhos? Só fazer um resumão aqui. Limpeza de casa eu recebia 140 a 160 dólares, 800 na semana. O meu trabalho numa padaria americana aqui, que é no Panera Bread, eu recebia a média de 18 dólares por hora, fazia 40 horas semanais, dava a média de 720, eu acho, a 800 dólares com os extras, também por semana, fazendo 40 horas semanais. Trabalhei como babá, eu recebia por dia, eu só olhava um menino, né, e juntamente com meu filho, eu cobrava 50 dólares, então eu ganhava assim, 250 dólares por semana, olhando ele 5 dias da semana, e as part-times é um valor 15 por hora que eles pagam aqui na limpeza fazendo part-time, só que é um valor fechado. Tem pessoas que combinam com você, tipo, 5 dias da semana, você ganha, igual eu tenho trabalhos que eu ganho 400 dólares, 5 dias da semana, tem trabalho que eu faço 7 dias da semana, que eu recebo 550, tá? Normalmente é um valor fechado que eu combino. Tem trabalhos que eu recebo 450, tem trabalhos que eu recebo 350 e é um valor fechado. E eu quero saber de vocês, quais desses trabalhos vocês encarariam? O que que vocês achou dos valores aqui dos trabalhos? É um valor justo? É um valor injusto? Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui. Comenta muito, muito desse vídeo para a gente fazer parte 2. Talvez vocês querem que eu entre assim com mais detalhes, né, para vocês aqui no vídeo. Comenta, eu quero saber muito a opinião de vocês. E se vocês trabalhariam nesses empregos, quais desses empregos vocês iam gostar mais de fazer? Você sabe que aqui a gente é uma família, né? Eu mostro a minha vida para vocês, conto como foi minha chegada, como foi os meus empregos aqui nos Estados Unidos, mas eu também quero que você comenta nesse vídeo para a gente saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando desses vídeos, se vocês gostam de saber mais sobre o trabalho, se vocês querem ver mais limpeza, se vocês querem ver minha loja online, o que que vocês querem ver aqui nesse canal, tá? É um canal aberto para vocês ficarem à vontade para comentar, tá? E me fala aqui, vocês trabalhariam aqui nesses trabalhos que eu trabalhei aqui esses 4 anos morando nos Estados Unidos? Eu quero saber muito, muito, muito a opinião de vocês, tá? E eu vou encerrando e vou ficando por aqui. Essa foi a minha experiência e os meus trabalhos, que foram vários trabalhos diferentes aqui nos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não me segue no Instagram, por favor, me siga no Instagram. Eu mostro para vocês tudinho, tudinho lá, tá? Kátia Rangel 2021. Será um prazer ter vocês lá comigo também. Muito obrigado por ter ficado comigo nesse vídeo até no finalzinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, beijo, beijo no coração. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus, o Senhor, permitir. Tchau, tchau, gente!